O TV em Revista chega com a notícia que tem movimentado o mundo: a vacina contra a Covid-19. Na semana passada, a imunização começou para quem trabalha na educação do estado. O governo paulista iniciou a vacinação de 350 mil profissionais da educação a partir de 47 anos de idade. A primeira fase da imunização nas escolas atende a profissionais que atuam desde as creches até o ensino médio, em qualquer unidade pública ou particular dos 645 municípios de São Paulo. A medida visa garantir mais segurança para o retorno das atividades presenciais. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. O projeto de lei 108 de 2021, que está em tramitação na Casa, autoriza o governo estadual e a iniciativa privada a comprar vacinas contra a Covid-19 desde que tenham sido autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O Jornal da Rede Alesp entrevistou o deputado Paulo Fiorilo, do PT, um dos envolvidos diretamente nas discussões e que é autor do projeto original. O tema é muito relevante, por isso nós vamos rever essa entrevista. O projeto aprovado é um substitutivo. O projeto original de minha autoria, ele autorizava o governo a comprar vacinas, aquelas que a Anvisa já tinha autorizado, e na ausência de vacina para o plano de imunização, o governo poderia comprar vacinas autorizadas por outras agências. Essa era a ideia. E, além disso, criar um crédito adicional para que o governo pudesse comprar essas vacinas. No substitutivo apresentado no Congresso de Comissões, nós tivemos algumas surpresas. Então, foram introduzidas as seguintes alterações. Primeiro, a possibilidade de que a iniciativa privada pudesse comprar vacinas. Diferente da lei federal e diferente do que está se discutindo em Brasília, a lei federal diz que os empresários, a iniciativa privada pode comprar vacinas, mas precisa entregar para o SUS, para o Plano Nacional de Imunização. Toda a compra até que todos aqueles que devem ser vacinados fossem atingidos. Aí sim, os empresários poderiam ficar com 50% para uso para os seus funcionários, para aqueles que precisam ser vacinados pelos empresários. Aqui, a proposta é que 100% fique para os empresários utilizarem na vacinação, dos funcionários e correligionários. Eu me pergunto o que são os correligionários ou os colaboradores, como está no texto aprovado. Então, essa é a grande divergência do projeto original para o substitutivo. Além disso, foi introduzido a possibilidade das empresas que estavam no CADIM, no Cadastro de Inadimplentes, contratar créditos, o que é importante, principalmente nesse momento de pandemia, e também a utilização do soro que o Butantan está pesquisando para poder minimizar ou mitigar as consequências da doença. O soro foi autorizado pela Anvisa e ele vai ser utilizado. Aliás, já está sendo utilizado em Araraquara e em Santos, duas cidades onde o soro está sendo testado, cidades que vivem situações difíceis. Araraquara enfrentou um lockdown e esse lockdown de Araraquara, inclusive, trouxe medidas importantes, a redução de óbitos. Nos 2 últimos dias não tivemos óbitos na cidade. Então, esse foi o substitutivo aprovado. Nós, a bancada do PT, concordava com o substitutivo, mas apresentou um destaque, que era o artigo 2º, que estabeleceu a compra de vacinas pela iniciativa privada. Esse artigo foi mantido no substitutivo, por isso a gente não vai assinar o projeto como sendo um projeto de todos os deputados. Agora, deputado, escutando aqui a sua explicação, já me veio algumas curiosidades. Por exemplo, em relação a essa compra de vacinas pela iniciativa privada, quem fiscalizaria isso sobre essa compra, se realmente está sendo vacinado os colaboradores, o destino dessas vacinas? Foi conversado sobre isso, deputado? Não, o substitutivo não trata disso. Aliás, eu acho que é prudente que o governador vete esse artigo, porque ele não tem nem controle, nós não sabemos exatamente quem serão os vacinados,
Você e todos que nos acompanham, nós acompanhamos estarrecidos o que aconteceu em Minas Gerais com a vacina sendo aplicada, vacina não, porque dizem que é sorinho, não é nem vacina, à noite numa garagem de ônibus. Vacinas compradas por empresários. Isso é inadmissível. Esse projeto, do jeito que ele foi aprovado, esse substitutivo, ele cria uma fila paralela e sem controle, o que é pior. Ao contrário de fortalecer o Plano Nacional de Imunização, fortalecer essa visão de equidade, de transparência, o projeto acaba, ao contrário, trazendo dúvidas como a que se apresentou, o que é muito ruim para o Plano Nacional e é muito ruim para quem, de fato, tem interesse em ser vacinado. Nós apresentamos uma alternativa que era de manter a compra, até porque a lei federal já permitia, entregar todas as vacinas para o SUS, para o Plano Nacional e introduzir na obrigatoriedade de vacinar as categorias que são essenciais. Você tem motorista de ônibus, o pessoal que trabalha no transporte público, você tem frentistas, o pessoal que é taxista, que continua trabalhando, que tem contato com as pessoas. Esses poderiam ser vacinados com a compra da vacina, inclusive dos que têm dinheiro. Tem um outro problema que eu vou antecipar. As empresas, os laboratórios não estão vendendo para empresas particulares, estão vendendo para governos. E eles vão continuar vendendo para governos porque há uma demanda muito grande. O Brasil contratou 500 mil doses, mas só vai receber no segundo semestre. Então, não tem vacina no mercado para o empresário falar, eu vou comprar a vacina X, YZ. Não tem. Se os municípios, se os estados estão tentando comprar, os estados do Nordeste eram um pool para comprar a vacina da Sputnik. Tem um problema, a Sputnik não foi liberada pela Anvisa. Então, na minha opinião, um erro crasso, por isso nos posicionamos de forma contrária e espero que o governador vete o artigo 2º desse projeto. Quando o senhor comentou sobre a alternativa de tudo ficar gerenciado pelo SUS, então as empresas privadas comprarem, mas tudo ficar sob a responsabilidade do SUS, qual foi a receptividade disso por parte dos parlamentares? Na realidade, você tinha uma parte dos parlamentares que estava convencida de que seria importante facilitar acesso dos empresários às vacinas. Existiam alguns que tinham interesse. Teve o deputado Marcos da Farmácia apresentou uma proposta que também não prosperou, que estabeleciam as prioridades para a vacinação, além dessas já definidas pelo plano de imunização. A ideia se a gente conseguir comprar vacina, passa para o SUS e amplia as categorias que precisam ser vacinadas, as categorias essenciais. Mas não houve, por parte da maioria, o entendimento da importância dessa iniciativa. Pior, né? Porque além da fila paralela, a gente cria o fura-fila e o camarote VIP, porque só vai vacinar quem tiver dinheiro, o que é um erro, né? Eu espero que o governador vete, vou insistir nisso, e a gente volte a fortalecer o plano de imunização e o SUS, que são as referências. É só olhar na Inglaterra. A Inglaterra tem um sistema único de saúde, está funcionando. O Brasil não está funcionando porque não tem vacina, infelizmente. E eu digo com tristeza. A gente tem visto a quantidade de óbitos todos os dias. A gente passou de 4 mil essa semana. Ontem, mais de 3 mil óbitos, quase 4 mil. O grande culpado dessa situação é o governo federal, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que não comprou vacina quando poderia comprar. Aliás, desdenhou. Disse que o Brasil era um mercado enorme, que as empresas tinham que procurar o Brasil. Errou. Deveria ter feito contrato com a Pfizer, com a Janssen, com todas as outras, os outros laboratórios, para que a gente agora tivesse vacina. Nós não temos vacina. Nós temos 500 mil vacinas contratadas, mas entregues, nem a Fiocruz está produzindo vacina, o que é inadmissível. E agora, infelizmente, o Butantan vai paralisar porque não recebeu insumos da China. Então nós estamos num momento delicado. Enquanto cresce o número de óbitos, a gente não tem perspectiva de vacina. Deputado, eu quero pegar o gancho, o senhor citou aí a Inglaterra. Sempre quando eu estou nessa bancada aqui, eu tento me colocar no lugar do espectador que está assistindo a gente em casa. E de repente ele escutando tudo isso, ele fica pensando assim, mas será que em algum lugar do mundo foi feito isso, foi liberado a compra de vacinas por empresas privadas e deu certo? E eu transfiro esse questionamento para o senhor. Existe algum país que tenha feito isso, que tenha dado certo?
Tem um país na Índia, ela tem a possibilidade de contratar vacinas pela iniciativa privada, mas as pessoas estão se vacinando pelo sistema deles de saúde pública. Então, assim, mesmo com essa possibilidade, lá eles vendem por um valor, aqui acho que deveria ser 30, 40 reais uma vacina, mas as pessoas estão se vacinando pelo sistema de saúde da Índia. Então, o que tem de exemplo, que é esse, que é de um país da Ásia. Aliás, além da Índia, alguns outros da Ásia estavam fazendo essa negociação, mas se mostrou incapaz. E hoje a gente tem o Estado de São Paulo, que autorizou, agora depende da sanção do veto do presidente. Se fosse bom, com certeza a gente teria muitos outros países comprando pela iniciativa privada. O problema é que não é ruim a iniciativa privada ajudar. O problema é quando a iniciativa privada se apropria da vacina e cria uma fila paralela. Ele não fortalece o sistema de imunização, não fortalece o SUS, que é um instrumento importante, que dá aula, dá show de vacinação. O Brasil era conhecido como o país que mais rapidamente vacinava. Hoje, infelizmente, apesar do discurso negacionista de que nós somos o sexto em quantidade, mas não somos o sexto se olharmos proporcionalmente. O que adianta falar que a gente vacinou, sei lá, quantos milhões de pessoas, se a gente não vacinou 10%, 12%? Nós estamos muito longe das metas estabelecidas. Deputado, o senhor falou que gostaria que o governador não aprovasse esse projeto. Existe alguma possibilidade de ele ainda ser mudado, ainda ser acrescentado alguma coisa para que ele não seja tão prejudicial como o senhor acha que ele é? Ou não? Isso daqui para frente já está decidido aqui na LESP? Na LESP já está, a votação se encerrou ontem. O que nós estamos sugerindo, o que eu sugeri, é que o governador vete o artigo 2º. O resto não tem problema. Autorização para compra de vacina, o crédito adicional, o CADIM, mesmo a questão do soro, a bancada do PT entendeu que tudo bem, até porque a Anvisa já tinha liberado. Agora, o que nós estamos sugerindo é o veto ao artigo 2º, que possibilita a compra de vacina pela iniciativa privada, que é essa crítica que a gente faz do camarote da vacina, do fura-fila, de uma fila paralela, o que não é bom nesse momento em que a gente precisa fortalecer o Plano Nacional de Imunização. Deputado, então me corrija se eu estiver errado. O senhor não é contra o projeto, o senhor é contra a esse artigo que oferece a possibilidade da iniciativa privada comprar vacinas, mas o projeto de todo não é ruim. Não, Fábio, o projeto, a origem do projeto é o meu projeto, o 108. Ele virou um substitutivo. Se no substitutivo não tivesse esse artigo autorizando a compra por parte das empresas, a gente votaria favorável. Aliás, nós fomos favoráveis ao substitutivo, com um destaque no artigo 2º. Quando teve o artigo 2º aprovado, nós não podemos concordar com o substitutivo do jeito que ele está. Portanto, se o governador entender, e eu já ouvi, por exemplo, o Gabardo dando uma entrevista dizendo que não deveria ser a iniciativa privada responsável pela compra. O próprio governador ontem fez uma referência dizendo que precisa cumprir o plano. Então, espero que a sensatez leve ao veto. Deputado, nosso tempo está quase esgotado, mas eu quero fazer a última pergunta para o senhor. Sendo aprovado esse projeto, o que muda? Porque o que a gente escuta falar é que não tem vacina, existe uma fila de espera, então se você comprar hoje, você vai entrar nessa fila e vai receber a vacina daqui meses. O que muda se esse projeto realmente for aprovado? Bom, vamos de trás para frente. A proposta do CADIM, você possibilita as empresas que estão inadimplentes adquirir crédito num momento difícil que tem uma quebradeira muito grande. Então, isso é importante. Segundo, a utilização do soro, que já a Anvisa já está fazendo, a gente só está reforçando, propondo que se utilize em hospitais, se teste, até para poder, se for comprovada a efetividade do soro, ser produzido em grande escala para poder mitigar os efeitos da Covid-19. Depois, essa questão da compra que a gente é contrário e a autorização. A autorização, é preciso estabelecer aqui o que autorizou. Autorizou o governador a comprar vacinas que a Anvisa já autorizou. A Anvisa tem 4 vacinas autorizadas, mas também, na ausência, na falta, buscar outras vacinas já que estão sendo utilizadas em outros países do mundo para compra. O que tem de importante? Mas é uma autorização, é verdade. Mas é a Assembleia Legislativa dizendo para o governo do Estado, você tem dinheiro
e você pode investir em outras vacinas além dessa que o Butantan está produzindo, porque nós estamos produzindo para o país e o Estado de São Paulo precisa comprar vacinas para serem aplicadas no Estado de São Paulo. Isso, na minha opinião, tem uma importância muito grande. Dizer para o governador, a vacina do Butantan é positiva? Claro que é. A outra que o Butantan está trabalhando na pesquisa, vai entrar no teste, é importante? Claro que é. Agora, dá para comprar mais vacina? Tem dinheiro, o governo do Estado tem dinheiro, terminou com dinheiro em caixa, muito dinheiro. Estou falando de 7,7 bilhões de superávit, 14,9 bilhões de recursos em caixa. Então, é possível, o governo pode. A grande importância dessa iniciativa é dizer, compre para vacinar, para salvar vidas. Em 30 anos, a quantidade de pessoas diagnosticadas com demências mais que dobrou no Brasil. E a tendência é de que esse fenômeno tome proporções ainda maiores. Até 2050, a doença de Alzheimer, tipo mais comum de demência, pode quadruplicar na população brasileira, caso não sejam adotadas medidas efetivas de prevenção. O cenário foi traçado por pesquisadores de universidades do Brasil e da Austrália em um estudo divulgado nesta semana na Revista Brasileira de Epidemiologia. A investigação também mostrou que no Brasil, a proporção de pessoas com Alzheimer aumentou 127% em 3 décadas. Na amostra analisada, a probabilidade de diagnóstico do Alzheimer aumentou 11% para cada ano a mais vivido. Segundo o estudo, há atualmente no país cerca de 30 milhões de idosos, o equivalente a 14% da população. A estimativa do IBGE é de que, em 2060, 25% da população tenha mais de 60 anos. E por falar em educação, vamos abordar agora o projeto de lei 183 de 2021, que institui o Plano Estadual de Combate à Fome nos períodos de férias escolares. A proposta do PL é acelerar o combate à fome nos períodos de férias escolares ou suspensão de aulas de crianças, adolescentes e jovens matriculados nas escolas da rede pública estadual de ensino. O Jornal da Rede Alesp bateu um papo com o autor desse projeto, que é o deputado Caio França, do PSB. Na verdade, a minha ideia é regulamentar, instituir, através de uma política pública oficializada por lei, de uma política estadual de combate à fome. Nós estamos vivendo um período muito delicado, onde nós estamos vendo as famílias também com um problema muito sério de conseguir garantir alimentação para os seus filhos. Então, a ideia é garantir que, além dessa pandemia que nós estamos passando, mas para eventualmente outros casos excepcionais que nós venhamos a ter, e até mesmo estendendo isso para o período de férias, que as crianças matriculadas na rede regular de ensino estadual tenham acesso à merenda. Isso se tiver, como já disse, as férias ou uma interrupção das aulas, como está sendo nesse caso recentemente, né? Já há algum tempo que nós estamos com as aulas suspensas. A gente também criou algumas regulamentações baseadas na renda familiar das crianças que estão matriculadas nas escolas estaduais e também uma obrigatoriedade de uma regularidade na escola, né? Que a criança possa estar frequentando a escola durante pelo menos 85% das aulas. Ou seja, deputado, nós vivemos uma crise sanitária sem precedentes, uma pandemia aí trazendo consequências difíceis para toda a população brasileira, incluindo a população paulista, e a sua preocupação está com esses jovens estudantes, crianças e jovens que têm dificuldades financeiras ali na sua família, que às vezes está faltando ali alimentação, e se essas crianças não tiverem acesso às aulas e alimentação das escolas, a situação fica ainda mais difícil. É isso, né? É exatamente isso. Vocês sabem, eu sou do litoral do estado, uma região que tem muita disparidade entre regiões, né? Numa mesma cidade você tem uma renda per capita muito alta, uma renda familiar muito alta, e nessa mesma cidade, alguns quarteirões, você tem uma renda muito baixa, pessoas que vivem
numa linha de pobreza extrema, inclusive em palafitas. Então, sem dúvida, a fome, infelizmente, é uma realidade, especialmente nesse período que nós estamos vivendo. E como as escolas já possuem a estrutura, o know-how, já é um serviço que é prestado pelo Estado, eu acho que é justo que a gente possa garantir, oficializar isso através de uma lei. Eu quero reforçar, nós fizemos uma cobrança para que isso pudesse acontecer nesse período, independente da lei, e está acontecendo no governo, e algumas prefeituras também estão proporcionando isso, algumas inclusive com cesta básica, outras garantindo uma marmita para que a criança possa levar para sua casa, outras podendo comer na própria unidade de ensino. Mas o que eu quero com esse projeto de lei é oficializar isso, né, para não ficar através de uma regulamentação ou de um governo que vem, um secretário de Estado que vai. Nós precisamos garantir isso como política pública através do PL, que é o Plano Estadual de Combate à Fome, o PL 183 de 2021. E, deputado, para que fique bem claro para os nossos espectadores, quais seriam os critérios em relação a esses alunos que teriam direito a essa merenda, mesmo com as escolas fechadas, por exemplo, ou com eles em férias, e como que seria a retirada desse alimento por parte dos alunos, por parte dos pais dos alunos? Olha, a gente instituiu aqui, é claro que muitas famílias não precisarão disso, e a gente compreende e espera que as famílias tenham condição de poder manter o sustento dos seus filhos. Mas, como já disse, alguns critérios que eu criei, especificamente a regularidade na presença na sala de aula, a gente colocou aqui com 85% da presença dos alunos no mês anterior a essa paralisação. Além disso, cria alguns critérios em relação à renda familiar, né? A gente tem uma realidade, por exemplo, de uma renda familiar per capita mensal de R$ 89,00 por familiar. Então, esse é um nível mais crítico da pobreza. Aí nós temos outras rendas também que podem chegar ainda numa linha de pobreza, mas de R$ 178,00 mensais para cada cidadão daquela família, para que ele possa ter acesso a esse plano nosso, né, a essa ideia nossa de poder proporcionar para essa criança, para esse jovem, adolescente, a condição de alimentação. E como já disse, eu estou estendendo isso também para o período de férias. Então, nas férias, a minha ideia é que também a gente possa proporcionar essa condição para os alunos da rede estadual. São Paulo, como a gente sempre sabe, está na vanguarda das ideias, está sempre à frente em relação a outros estados da federação, em relação à condição, à estrutura. Então, nós também precisamos dar esse passo à frente em relação aos demais estados. Claro que, para isso, aí a Secretaria Estadual teria que organizar o seu RH, por exemplo, em relação a merendeiras, para que possam, nesse período, continuar trabalhando e, claro, ter uma renda para isso também, mas a ideia é que a família ou a criança possa ir até a escola para poder fazer a retirada, seja de uma marmita ou seja para poder almoçar na própria unidade escolar. Deputado, eu acho excelente a sua ideia e eu fico pensando assim, a partir do momento que é necessário se criar uma lei para que esteja isso ali preto no branco, é porque alguns municípios, algumas escolas acabam não praticando nada parecido, nada similar a isso que o senhor está querendo que seja determinado na lei. E o senhor já elogiou que alguns municípios têm a sensibilidade, que antes mesmo disso virar lei já estão fazendo um trabalho muito similar, só que os municípios que não fazem, as escolas que não fazem, quando na teoria acho que a alimentação está lá, os alimentos estão lá estocados porque deveriam ser servidos para os alunos. Qual a justificativa desses municípios que não fazem, dessas escolas que até agora não se mexeram nesse sentido, deputado? Pois é, com isso também a gente cria um estímulo, né, para que os municípios possam aderir ou fazer a mesma coisa, porque como você bem mesmo disse, esse é um recurso que vem da União, do Ministério da Educação, garantindo merenda para o ano todo. Então, é claro que o município precisa se organizar, um estoque, ter merendeiras e ter uma cozinha organizada nas escolas. Tem alguns municípios
são poucos, mas tem também, que fazem cozinhas modelo, onde numa única cozinha você consegue organizar para toda a rede municipal, mas é uma minoria, é uma tendência que pode acontecer, mas ainda não é uma realidade, para manter também o padrão da merenda. De qualquer forma, a ideia também é estimular para que os municípios possam fazer a mesma coisa. É claro que o nosso projeto de lei, ele só responde para a rede estadual de ensino. Então, nós estamos falando aí, basicamente, do ensino fundamental 2 em algumas poucas escolas, mas na maioria das vezes no ensino médio, onde os jovens já têm mais idade, e além disso também já tem mais dificuldade, porque precisa se alimentar ainda melhor, normalmente tem mais fome também, então é mais vulnerável aí essa situação, mas que isso também sirva para que os municípios possam também trabalhar e se organizar, porque, de fato, não existe um motivo real que não seja, talvez, falta de organização, ou então os municípios não conseguiram se adaptar a essa nova realidade, as pessoas não têm condição de poder chegar até a escola. Então, eu acredito que esse projeto também possa estimular os municípios a fazerem a mesma coisa. Deputado, o senhor tem conhecimento se alguma assembleia de um outro estado já votou um projeto similar a esse? Se já tem alguma coisa sendo feita em algum lugar do Brasil? E uma outra pergunta que eu já quero emendar para o senhor é a seguinte: qual que é o trâmite que esse projeto vai passar até chegar para aprovação do governador João Dória? Então, a gente procurou, ainda não tem isso oficializado por lei, o que tem são vários decretos dos governadores e de vários prefeitos também, fazendo isso de maneira pontual para esse momento da pandemia. Insisto que o que a gente quer é garantir isso para, eventualmente, outros problemas que necessitem da paralisação da grade curricular normal, né, que não seja somente virtual, e também para o período de férias, estendendo isso para o período de férias. Com relação às comissões, é claro que sempre passa pela CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, também pela Comissão de Orçamento, e aí tem a Comissão da Educação, pelo fato de nós estarmos usando o recurso do Fundeb e estarmos utilizando as estruturas das unidades escolares. Eu vou tentar ainda ver se eu consigo um regime de urgência nesse projeto, fazendo com que a gente possa, eventualmente, fazer até um congresso de comissões, mas aí depende da casa, de conseguir assinaturas para isso. Então, são essas 3 comissões que eu preciso antes de ir a plenário, e acredito que eu não tenha dificuldade com a aprovação desse projeto. Deputado Caio França, nós estamos ainda numa fase emergencial, né? Agora há pouco a gente noticiou aqui no Jornal da Rede Alesp que até o dia de ontem a ocupação das UTIs no estado de São Paulo é de 89%. O senhor acha que essa fase emergencial deve ser prorrogada por mais dias? O senhor acha que nós estamos no momento de fazer algum tipo de mudança? Qual a análise que o senhor faz sobre o atual momento da pandemia no estado de São Paulo, por gentileza? Pois é, uma situação muito delicada. Eu, desde o início, fiz algumas críticas ao Plano São Paulo, especialmente quando os números, especialmente aqui da região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, não correspondiam com a nossa situação na decisão do Plano São Paulo. E acho que faltou, por parte do Plano, avaliar a dependência de cada região em relação às atividades econômicas que estão suspensas. É claro que esse momento, na Baixada Santista, nós também temos 90% de ocupação, tanto nos leitos de UTI quanto de enfermaria, então isso é muito preocupante. Agora, faltou, na minha avaliação, com a outra mão, alguma condição para que essas atividades que estão interrompidas tivessem condição de se manter, seja por um empréstimo com juros subsidiado, e aí depois, ao longo do tempo, você consegue pagar, seja com uma anistia total dos tributos estaduais especificamente. Faltou, na minha avaliação, alguma coisa com a outra mão para você poder fazer com que essas pessoas que trabalham, especialmente as pessoas que são diaristas, que não
não estão nem registradas, pudessem ter, aferir alguma renda. Então, é muito delicado, mas eu entendo que o momento exige esse tipo de atitude. Como disse, eu teria feito alguma contrapartida para poder garantir que essas pessoas efetivamente ficassem em casa, sem ter que trabalhar. Mas para não trabalhar, não tem jeito, você precisa colocar dinheiro na mão das pessoas, senão as pessoas não vão ver, como a gente já falou aqui sobre a fome, não vão ver os seus filhos passando fome e você em casa sem ter o que fazer. As pessoas, infelizmente, acabam retomando alguma atividade, e aí a gente acaba utilizando o transporte público, fazendo com que as pessoas precisem trabalhar. Então, a gente espera que o governo consiga apresentar alguma solução. Eu sei que nós temos um projeto na casa aqui sobre um auxílio emergencial de R$400 ao longo de 5 meses para as pessoas que estão desempregadas, mas eu insisto, e claro que isso não é só uma cobrança para o governo do estado, também para o governo federal, para que ele possa retomar os programas que nós tivemos no ano passado, do Pronamp, da redução da jornada, do auxílio para pagar os colaboradores, porque eventualmente nós temos uma crise sanitária, mas ela também é uma crise econômica sem precedentes e que isso pode desencadear em vários outros problemas para o futuro, e eu espero que a gente, obviamente, consiga aí o quanto antes sair dessa fase. Eu sei que a fase emergencial vai até o dia 11, salvo engano, até o dia 15, mas espero que a partir do dia 15, já com uma ampliação da imunização das pessoas, a gente consiga evoluir alguma coisa em relação ao Plano São Paulo. As alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro entraram em vigor a partir de segunda-feira, dia 12. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção. A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, os números de pontos que podem gerar a suspensão de dirigir e a punição de quem causar uma morte ao conduzir um veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas. Os exames de aptidão física e mental para a renovação da CNH não serão mais realizados a cada 5 anos. Agora, a validade será de 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70, e 3 anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos. Sobre a pontuação, a lei agora estabelece uma graduação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, conforme haja a infração, gravíssima ou não. Atualmente, a suspensão ocorre com 20 pontos, independentemente do tipo de infração. Dessa forma, o condutor será suspenso com 20 pontos se tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos se tiver uma infração gravíssima e com 40 pontos se não tiver cometido infração gravíssima no período de 12 meses. O programa TV em Revista faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram no mês passado um projeto de lei que multa quem produzir ou compartilhar notícias falsas em meios virtuais. O valor da multa é a partir de R$ 5.000. O Jornal da Rede Alesp ouviu o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, para entender melhor o que diz a lei. A gente tem que lembrar que fake news é um nome novo, é um nome moderno, né? Mas o nosso Código Penal, que já tem décadas, já fala de 3 crimes: calúnia, injúria e difamação. Então, quando qualquer fake news, quando qualquer notícia falsa, desinformação, resvalar para um desses 3 tipos penais, que a gente chama, que estão lá no Código Penal,
calúnia, injúria, difamação. O título, só para a gente ter uma ideia, o título lá do Código Penal é crime contra a honra. Então, uma calúnia, uma injúria, uma difamação vão atingir a honra de alguém. Então, quando isso acontecer, nós vamos tipificar essa fake news como um desses crimes. Vai depender do caso, vai depender da hipótese. Então, apesar do nome fake news ser muito novo, nós já temos 3 crimes no Código Penal, já faz décadas, né, bastante tempo, que podem punir quem, de alguma maneira, difundir fake news, propagar fake news ou inventar fake news, né? Agora, doutor Rolo, muito se discute hoje, por exemplo, nas várias redes sociais, o limite da liberdade de expressão e das fake news, das ofensas às pessoas. Isso é um assunto que é cada dia mais discutido. Eu gostaria de saber a opinião sobre isso. Exatamente, a gente está falando, quando fala de manifestação em redes sociais, de liberdade de manifestação que está na nossa Constituição, mas essa liberdade não é absoluta porque existem limites, como você falou, e os limites são esses que a lei dá. Então, eu tenho a liberdade de crítica, eu tenho a liberdade de manifestação, mas eu não posso cometer crime, eu não posso ultrapassar esse limite. É uma linha divisória entre a minha liberdade de manifestação, minha liberdade de manifestar, de pensamento, e eu ofender, agredir a honra de outra pessoa, a honra de alguém. Se isto acontecer, eu estarei, em tese, né, cometendo um desses crimes. E só para acrescentar, agora sim nós temos no Código Eleitoral, foi uma alteração legislativa nova, mais recente, no Código Eleitoral a gente fala de fake news para fins eleitorais, aí é específico para eleição. Então, além do Código Penal, hoje a gente também tem no Código Eleitoral um crime tipificado que fala expressamente da utilização de fake news para fins eleitorais. Agora, doutor, outro ponto, né, que é bastante discutido hoje, principalmente nos vários setores da população, é a questão da fake news na pandemia que nós vivemos. Então, por exemplo, sai aquele texto bonitinho, bem redigido, dizendo que você tomar um certo remédio, de repente ele pode te ajudar a vencer esse momento trágico que nós vivemos. Como combater esse tipo de fake news, esse tipo de desinformação que pode levar o indivíduo até a morte? A melhor maneira de combater esse tipo de fake news, e a gente fala especificamente da pandemia, e pode falar das eleições também, é a busca da informação. Não acreditar na primeira coisa que a gente recebe, que a gente lê, que a gente vê, e buscar informações. Principalmente não acreditar quando a notícia ou é muito boa ou é muito ruim, vamos buscar outras fontes confiáveis, e não acreditar na primeira coisa que a gente lê, que a gente recebe. E aí, só para a gente contextualizar dos crimes que eu mencionei no Código Penal e no Código Eleitoral, em relação à pandemia, você, por exemplo, dizer que a vacina pode prejudicar a saúde, ou vou virar jacaré, né, como a gente falou em algum momento por aí, em tese não caracteriza crime, é fake news mesmo, é desinformação, mas eu não estou atingindo a honra de alguém. E só para dar um exemplo expresso, outro dia eu estava assistindo um programa na televisão, onde um pastor estava falando, né, das vantagens da vacinação, e uma fake news que ele estava criticando, né, era aquela que dizia que a injeção poderia inocular um chip, e esse chip iria controlar a vida da pessoa, a movimentação da pessoa. E ele dizia, né, nesse programa de televisão, olha, como é que pode um chip ser inoculado através de uma seringa, da agulha de uma seringa? Não tem como, fisicamente não dá, né? Então isso é pura fake news, não acredite nisso, tome a vacina. Então é exatamente esse exemplo que você trouxe. Essa fake news acaba atrapalhando a imunização de alguma pessoa que acredita nela, né? A imunização dela e das pessoas que estão em volta dela, mas nesse caso não dá para a gente dizer que tem crime. Agora, doutor, outro fator, né, é que as pessoas muito se confundem hoje. Por exemplo, eu recebo uma fake news, de repente não checo, aí espalhei no grupo da família. De repente, eu posso ser criminalizado por isso também, doutor?
Importante a sua pergunta. Não é só a pessoa que inicia essa corrente de fake news, não é só a pessoa que praticou o crime. Quem difundir isso, quem replicar isso, quem compartilhar a mesma fake news, a mesma notícia, igualzinha, está também praticando o mesmo crime. Isso é importante, porque às vezes a gente acha, mas eu não fui eu que fiz. Não fui eu que inventei, não fui eu que lancei, não fui eu que postei, né? Vamos usar uma linguagem mais recente. Você não postou, você não inventou, mas você compartilhou, você reenviou. Então, você também pode ser processado pelo mesmo crime. Agora, doutor, como nossas autoridades e como a gente pode desenvolver políticas públicas para combater a desinformação? Sempre, como nós já falamos, é o contrário da desinformação, buscar a informação, criar mecanismos de checagem. Hoje a grande imprensa tem mecanismos de checagem, de verificação, então é só acessar esses sites e conferir se a informação é correta ou não. Me preocupa se a gente pensar ou falar em algum tipo de restrição, algum tipo de controle. A gente vê isso em alguns países mundo afora, que talvez não sejam democráticos ou menos democráticos, né? Então me preocupa algum tipo de censura, algum tipo de controle, porque é como você disse, a gente está falando de limites de liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Então, também a gente já ouviu falar daquele ditado, né? Eu prefiro que você fale qualquer besteira, diga qualquer besteira, do que o Estado proíba você de se expressar. Então, a gente tem que pesar, enquanto sociedade, esses dois valores, esses dois princípios. Por enquanto, o princípio que vige no Brasil é esse: você pode falar, mas você é responsável pelo que falar, e se falar besteira, se falar coisa errada, pode ser processado, e se for condenado, vai ser punido. Só para ter uma ideia, as penas vão de 3 meses, né, no Código Penal, de 3 meses de detenção até 1 ano, mais multa, tem pena de reclusão também, então são penas pesadas. Você pode falar, mas se falar besteira, se agredir alguém, vai ser responsabilizado, vai ser punido. Agora, doutor, muito nós vemos também, por exemplo, distorção de fatos reais que acabam tornando fake news conforme a pessoa ela molda, né? Aquela notícia, ela vem de um fato real e, obviamente, ela se torna uma fake news com uma pequena distorção. Como a população ela pode combater isso? Como ela pode sair desse problema? O princípio jurídico vai ser sempre o mesmo, né? A verdade tem que ser sempre 100%. Se eu manipulo o fato de alguma maneira para transformá-lo numa fake news, ainda que parcialmente, como você menciona, virou fake news, virou distorção da verdade, virou distorção da realidade, virou desinformação. E aí as penas e os crimes são os mesmos, as penas são as mesmas. Como é que a população, a sociedade se defende disso? Buscando informação. Falei da vacina, para a gente não ficar só na eleição. Na eleição é mais fácil. O prefeito é ladrão. Então vai ver se é verdade que o prefeito é ladrão. O prefeito recebeu dinheiro da saúde e aplicou em outro, para fazer hospital de campanha, sei lá o quê, e aplicou em outra área. Vá buscar informação para saber se é verdade, se é correto. Mas, tirando a eleição, a gente pode também verificar a veracidade daquele fato, daquela informação. E meia verdade é fake news. A verdade inteira não é fake news, é verdade. Mas meia verdade é fake news, e isso pode prejudicar a sociedade em todos os sentidos, né? Se a gente for para a área eleitoral, na eleição, e fora da área eleitoral, na vacina, na pandemia, na economia, na saúde, na educação, em todas as áreas. Então, vamos falar entre aspas, é uma doença moderna, não é? A fake news, e a sociedade tem que aprender a lidar com ela, e a arma principal, a ferramenta, o instrumento principal de defesa é a informação. Agora, doutor Rolo, importante também a gente abordar um tema, né, que sai um pouco do campo do direito, mas eu tenho certeza que o senhor deve ter alguma opinião. Qual que é a importância, doutor, das atitudes pedagógicas? Existe alguma forma de você tentar conscientizar a população a não propagar fake news, ou só na base da punição? Como é que você analisa isso?
Não, é possível sim, eu tenho certeza que através de campanhas publicitárias, e o ano passado a Justiça Eleitoral fez campanhas, esse ano a gente já está vendo, em relação a fake news nas eleições, né? Esse ano a gente já está vendo alguma campanha de vacinação, de uso do álcool em gel, de distanciamento social, eu já vi campanhas públicas na televisão, já ouvi no rádio também, então o Estado, nos seus diferentes níveis, pode fazer campanhas de esclarecimento, campanhas de elucidação, ensinar a população a se defender. Agora, lógico, as próprias redes sociais também. E aí a gente volta naquele assunto, né, do que é censura, o que não é censura, o que é liberdade, né, ferir a liberdade de manifestação, porque a gente sabe que hoje já tem redes sociais que simplesmente apagam, né, acabam apagando postagens, porque a justificativa é que elas essas postagens violam as regras daquela determinada rede social. Então, essa é uma forma de controle administrativo, de controle interno de cada rede social, mas a gente precisa ver até que ponto isso é ou não censura. Eu me lembro, e eu também tenho redes sociais, de uma ou outra pessoa reclamando lá que uma postagem foi apagada. Olha, eu postei tal notícia, tal coisa, e a rede social apagou. Isso é censura, está cerceando a minha liberdade de manifestação. Então, a gente volta naquele limite, como você disse. É uma discussão muito ampla, uma discussão muito profunda, mas a gente precisa enfrentar para estabelecer limites. A gente não tem essas respostas todas já, mas através, né, e aí respondo objetivamente, através de campanhas, quer dos órgãos do Estado, órgãos estatais, quer das próprias redes sociais, a gente pode, de alguma maneira, ensinar a sociedade a se defender disso, e quem insistir em fazer coisa errada, aí tem que ser através da punição. Agora, doutor, é interessante esse assunto que o senhor abordou, porque muitas dessas redes sociais são sediadas fora do Brasil. Então, elas tomam, às vezes, algumas providências. Tudo bem que todas elas têm seu escritório, sua representação aqui no país. Mas como as pessoas que se sentem prejudicadas, meu conteúdo foi apagado porque alegaram fake news ou conteúdo inadequado, como essas pessoas elas podem procurar ajuda e, na verdade, como definir o limite, né, entre uma fake news e a liberdade de expressão? Como você lembrou, todas essas redes sociais têm escritórios no Brasil, são obrigadas a manterem representação no Brasil, portanto, a legislação brasileira vai ser aplicada assim. E então essas pessoas que se sentirem de alguma maneira prejudicadas, elas podem reclamar judicialmente, primeiro reclamar administrativamente, alegando que essa retirada da postagem foi indevida, né? Infringiu a minha liberdade de manifestação, de pensamento, e me parece que isso é uma coisa muito importante para essas grandes redes sociais. Mas aqui no Brasil eu posso reclamar depois da via administrativa, judicialmente, pedindo algum tipo de indenização, né? Se eu tenho lá uma rede social com dezenas, centenas, milhares, milhões de seguidores e a minha postagem foi apagada, eu tive um prejuízo, né? De alguma maneira eu fui prejudicado na minha liberdade de colocar as minhas ideias, ainda que as ideias fiquem sujeitas a críticas, né? De outras pessoas, eu tinha liberdade de colocar a minha ideia, manifestar o meu pensamento, e a rede social tirou, bloqueou, apagou. Então, isso me parece que é motivo para uma indenização, um pedido de indenização na justiça brasileira. E aí a justiça vai decidir quem está certo, quem está errado. Doutor, outro fator, a partir do momento, né, muitas pessoas discutem, essas redes sociais teriam que ser regulamentadas. Se houvesse algum tipo de regulamentação, seria uma forma de censura ou existe algum tipo de regulamentação que não vá ferir a liberdade de expressão e não seja contextualizada no contexto da censura? Eu acho que a regulamentação legal já existe dentro desses limites da calúnia, da injúria, difamação, da fake news eleitoral e o contrato com cada rede social. Por isso que você mencionou, a rede social vai dizer, olha, esse conteúdo foi retirado do ar, foi bloqueado porque não cumpre, não atende os requisitos da nossa rede, né? Da nossa plataforma. Então já tem regulamentação legal e regulamentação interna de cada rede social, contratual, é um contrato por adesão, né? Quando eu me inscrevo na rede social, eu estou aderindo às regras daquela rede.
Por isso é que a rede depois vai dizer que eu não cumpri as regras e tirou a minha postagem, apagou a minha postagem. Então, eu acho que já tem regulamentação suficiente. Principal, eu acho que a gente pode melhorar bastante é na informação, na defesa, combater a fake news, sabendo e tendo talvez mais lugares, né, mais disponibilidade para checar essas informações. A gente fala de pandemia, fala de vacina, eu acho que isso é um assunto muito específico, quer dizer, para um leigo ir atrás da informação, se eu tomar vacina vira jacaré ou não vira jacaré, talvez isso ainda não tenha sido suficientemente exposto, né? Lógico que a gente vê médicos dando entrevistas aqui, né, na Rede Alesp, nas grandes redes de mídia, nas redes sociais, sempre técnicos, médicos, infectologistas falando sobre isso. Mas na hora que alguém precisa buscar informação, eu não sei se essa informação está disponível de uma forma muito fácil. Então, talvez a gente possa melhorar nisso, nas maneiras de buscar informação. Porque a informação ruim, ela chega automaticamente, né? Mas a informação boa, eu não sei se está acessível de maneira suficiente. Talvez a gente possa melhorar isso. Mas, em relação à regulamentação, eu acho que a gente já tem dispositivos legais e nas redes sociais suficientes. O Parlamento Paulista estuda alternativas para cuidar do emocional dos policiais. O projeto de lei 211 de 2021 estabelece a inspeção anual da saúde mental para os integrantes das polícias. O autor do PL, o deputado Major Meca, do PSL, foi entrevistado no Jornal da Rede Alesp e deu detalhes do que espera com esse projeto. O projeto de lei 211, que nós apresentamos agora, ele fala sobre a inspeção anual de saúde aos policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos e aos policiais penais. Nós temos uma preocupação muito grande com os altíssimos números de suicídios nas nossas polícias. O ano passado, início do ano passado, antes da pandemia, nós promovemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde nós trouxemos representantes das polícias, nós trouxemos profissionais de saúde para falar a respeito, e a nossa preocupação é muito grande. Eu cito um exemplo, há 2 semanas atrás. O deputado volta na sequência com a gente. Aguarda só um minutinho, ele volta com a gente. Oi, deputado, o senhor me ouve agora? Tá, ouço sim. Então, dando continuidade, para que vocês tenham ideia, há 2 semanas atrás, nós tivemos na Zona Norte de São Paulo, aqui na capital, no mesmo dia, um enterro de 2 policiais militares que praticaram suicídio. Policiais jovens, e a atividade que exerce hoje os policiais militares, os policiais civis, é de uma carga horária extremamente excessiva. Porque nós temos nas polícias hoje o problema da falta de efetivo. Nós temos a questão de que o Estado, o governo do Estado, para suprir essa falta de efetivo, ao invés de abrir concurso em número de vagas suficiente para completar os claros, o governo está comprando o horário de folga dos policiais. Então, o momento em que o policial deveria recompor o seu desgaste físico, psicológico, ao lado da sua família, ele está complementando a sua renda, através da DGEM, através da operação delegada, que é do município, através dos bicos de segurança particular que acaba fazendo no horário de folga, e isso traz um desgaste físico e psicológico extremamente alto. E o governo acaba desconsiderando, o nível de estresse físico e psicológico da nossa atividade. Quando a gente
tenta trazer ao conhecimento das autoridades, ao conhecimento de todos, a particularidade da atividade de um soldado da Polícia Militar que trabalha com mais de 10 quilos de equipamento de proteção individual, né, no corpo. O policial, quando ele coloca o colete balístico, ele coloca o cinturão com uma pistola, 3 carregadores, já algema, lanterna e outros equipamentos, ele está com mais de 10 quilos de EPI, né, no corpo. O policial assume a sua atividade policial por 12 horas, né, entra numa viatura, embarca, desembarca, faz busca pessoal, faz vistoria veicular, corre atrás de criminosos, pula muro, atende ocorrências. E então, ele apresenta flagrantes na delegacia, né, a Polícia Civil, já pelo sucateamento, falta de efetivo. Hoje, normalmente, um flagrante demora de 6 a 8 horas para ser lavrado, porque uma viatura chega no distrito policial, normalmente já tem 1, 2, 3 flagrantes na frente. O policial acaba permanecendo 6, 8 horas em pé, aguardando a apresentação daquela ocorrência. Então é muito comum, é extremamente comum o policial militar, o nosso soldado, o cabo, o sargento, os oficiais, tirarem turnos de 18, 20 horas de serviço. Então o estresse físico, o estresse psicológico acaba sendo extremamente alto, e no momento em que ele deveria descansar, recompor esse desgaste físico e psicológico, ele continua trabalhando para complementar a sua renda. Então, é importante que, anualmente, junto com o EAP, que é o estágio de aperfeiçoamento profissional, que acontece uma vez por ano nas polícias, haja também os exames para se verificar a saúde psicológica, a saúde mental dos nossos policiais, para que os psicólogos possam trabalhar preventivamente, né, e atuar para que a gente possa diminuir esse número absurdo de suicídio. Deputado, o senhor traz uma informação muito forte, né, com relação aos suicídios e ao esgotamento, não só físico, né, deputado, mas também esse esgotamento emocional. E que nesse último ano, né, da pandemia, eu imagino que tenha ficado ainda mais latente essa questão emocional para os profissionais de segurança, para as polícias, porque também estão na linha de frente, estão defendendo a população e precisam defender os seus quando voltam para casa também. Ficou mais latente, Julie, porque o policial militar, o nosso soldado, ele está nas ruas, na linha de frente. Então, o soldado, ele atende ocorrências de todas as naturezas. Como eu falei para você, o policial, ele vai atender uma briga de casal, ele vai fazer essa mediação de conflito. Então, muitas vezes, ele chega numa residência onde está tendo uma discussão entre familiares, são ambientes pequenos, né, nas periferias. Então o contato dele com as pessoas é extremamente próximo. O policial atende ocorrências socorrendo pessoas que estão tendo um mal súbito, porque São Paulo sempre teve problema, dificuldade com ambulâncias, não tem ambulância para socorrer as pessoas aos hospitais. Isso comumente é feito pelas nossas viaturas de rádio patrulha. Então, o policial muitas vezes ele pega, às vezes, uma pessoa que está doente, pega no colo, carrega, coloca na viatura, leva até o hospital. O policial acaba adentrando ao hospital com aquela pessoa. E o policial, ele está com uma máscara, muitas vezes uma máscara simples de pano, que ele está usando desde o momento que ele saiu da casa dele. Ele entrou de serviço, vamos dar um exemplo, às 6 horas da manhã, ele saiu da casa dele às 4 da manhã com aquela máscara, às vezes 4, 5 horas da tarde, ele ainda está
com a mesma máscara, está tendo essa aproximação com várias pessoas e ele está extremamente vulnerável. Tem a questão de que, como o governo não tratou com atenção a questão da economia, além de nós sermos o epicentro da morte de pessoas por coronavírus em São Paulo, nós também tivemos uma quebradeira geral na economia. Então, muitos policiais perderam o seu bico, não estão fazendo a sua atividade complementar para ajustar o seu orçamento, estão passando por problemas graves financeiros em casa. Então, esses problemas eles se agravaram ao longo da pandemia. E o senhor, deputado, o senhor sempre defendeu a vacinação desses profissionais como grupo prioritário e há uma semana nós temos, então, justamente os profissionais de segurança, as polícias, sendo imunizadas. Hoje, qual a consideração que o senhor faz sobre esse momento de vacinação desses policiais que estão na linha de frente, como o senhor acabou de nos falar? É um momento extremamente importante para os policiais, porque eles necessitavam dessa vacinação. O nosso trabalho foi extremamente intenso junto ao governo estadual, para que no plano estadual de imunização os nossos policiais fossem reconhecidos pela importância da atividade, para que os nossos policiais fossem reconhecidos pela importância e atividade essencial que exercem. Fomos até a Secretaria de Segurança Pública cobrar, através do secretário, o governo do estado de São Paulo. Ficamos muito decepcionados com a exploração publicitária que o governador João Dória fez no dia 5, por ter mandado as vacinas aos quartéis da Polícia Militar, onde foram vacinados também os policiais civis, os técnicos científicos, os policiais penais, mandou somente a vacina, não mandou um compartimento de refrigeração para conservação das vacinas, não enviou aplicadores, não enviou seringas, agulhas, band-stop, algodão. Os policiais que tiveram que correr atrás de todos esses materiais, nós tivemos que auxiliar os batalhões lá na Zona Leste, em alguns outros pontos, em contato com diretores de hospitais para conseguir os aplicadores, e em contrapartida o governador fazendo propaganda, se dirigiu até a Academia do Barro Branco para fazer fotos e explorar, fazer marketing da ação que o governo estava fazendo, vacinando os policiais, que foi um resultado de uma cobrança muito grande nossa, porque os policiais no plano estadual de imunização estavam em 12º lugar, e os presos, que também precisam ser vacinados, mas no seu momento adequado, estavam em 7º lugar. Deputado, voltando ao projeto de lei 211 de 2021, nós estamos falando sobre saúde mental, né? O senhor falou sobre o suicídio, que talvez seja, a última instância aí dessa questão, mas dentro da análise do senhor, o senhor conversa com muitos policiais, quais outros tipos de patologia relacionada a essa questão psicológica que os policiais têm sentido efetivamente nesses últimos tempos? Olha, Júlia, o que nós mais detectamos entre os policiais você sabe que os nossos policiais, a própria população às vezes não sabe, O nosso policial, ele não tem treinamento adequado. O policial, ele chega na companhia da Polícia Militar para assumir o serviço e ele já chega, responde à revista, é feita a contagem dos policiais, é passado uma ou outra ordem rapidamente pelo sargento, e o policial não faz atividade física, o policial não faz um treinamento procedimental. Então, os nossos policiais acabam sendo, vamos dizer assim, sedentários fisicamente. Então, nós temos vários policiais com problemas de pressão alta, nós temos vários policiais obesos, e são problemas gravíssimos que estão acontecendo com os nossos policiais, que o governo do estado não dá atenção, e isso vem desencadeando
né, uma série de problemas. Policiais, né, que entram no estresse físico, entra na fadiga. Isso acaba deixando o policial com um nível de irritabilidade muito grande. Então, o que acontece? O policial acaba tendo dificuldade de diálogo dentro da sua casa, com a esposa, com os filhos. Isso acaba gerando, por consequência, um número altíssimo de separação conjugal, né, dentro da polícia militar, porque o policial pouco permanece em casa, porque ou está trabalhando na polícia ou está fazendo bico, né? Esse alto número de separação conjugal acaba afastando, né, o policial da sua base, que é a família, né? O policial acaba entrando em depressão, né? Muitos policiais com depressão e, por consequência, a prática do suicídio. Então, são um conjunto de fatores que acabam contribuindo na saúde física e mental do policial. Poucos setores da economia sofreram tanto com a pandemia quanto o do turismo. Aviões no solo, ônibus nas garagens, hotéis fechados, atrações turísticas canceladas, pacotes suspensos foram as marcas de 2020. Na Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, as vendas caíram mais de 50% em relação aos 19 bilhões de reais apurados em 2019. A perda de emprego no setor é estimada em 1 milhão de vagas, incluindo funcionários diretos e indiretos. Para entender melhor o assunto, o jornalista Fábio de Lima entrevistou no programa Ideias e Debates a presidente do Conselho de Turismo da FEComércio, Mariana Aldrigue, e o presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Bruno Omori. Basicamente, quem primeiro percebeu que tinha algo muito sério acontecendo foram as companhias aéreas que operam nos aeroportos com desembarque internacional. Então, para quem é do turismo, já desde dezembro havia uma sinalização de algo acontecendo na China, depois modificando ali para a Europa, os alertas chegando, mas uma sensação de que não ia chegar para cá, que era algo muito centrado na Ásia. Em fevereiro, a gente estava uma semana antes do carnaval, os voos que estavam partindo da Itália começaram a ter ou cancelamentos ou adiamentos, até que um voo de Milão veio praticamente vazio para o Brasil. E aí, em coisa de 8 dias, foi decretada a pandemia. Minto, um pouco mais, foi acho que 14 dias depois foi decretada a pandemia. E aí, as notícias foram, né, em forma de avalanche para todos. Então, naqueles primeiros 15 dias, entre 12 de março até o final do mês, todo mundo se abalou da mesma forma. Mas eu acredito que quem teve vamos dizer assim, uma sobrecarga maior, que era o impacto da notícia mais um volume de trabalho grande, foram as agências e operadoras de viagem, que precisaram trabalhar muito para repatriar ou realocar os seus passageiros. Ô Bruno, pegando o gancho nisso que a Mariana acabou de nos falar, vocês que lidam com turismo no dia a dia, e pelas notícias que já chegavam da Europa, vocês já estavam preparados para aquela crise iminente? Ou, apesar das notícias de fora, na hora que começaram a surgir os primeiros problemas, foi surpreendente também para vocês? Ele foi surpreendente porque foi a maior crise da história do turismo mundial. Ninguém estava preparado para esperar uma notícia, uma catástrofe desse nível, né? Foi maior que um crack da Bolsa, foi maior que uma guerra, todas elas que existiram, Primeira e Segunda Guerra Mundial, ou mesmo qualquer tipo de fenômeno que tinha acontecido da Ásia, da crise das bolsas e mercado imobiliário americano, ou mesmo as torres gêmeas serem atacadas. Nunca tinha acontecido um fenômeno de tão forte impacto, né? Nós chegamos a ter praticamente quase 100%, chegou no estado de São Paulo, quase 95% dos hotéis
totalmente fechados, num período aí, basicamente de março até quase junho do ano passado, e depois começou a ter uma retomada gradual do turismo de lazer, aquele turista que circula com o próprio carro num raio de 100 a 300 quilômetros, e do final do ano a gente tinha uma retomada mais do turismo de lazer, mas o turismo de negócios e eventos ele ficou totalmente parado e continua parado desde basicamente março do ano passado até agora. Mais de um ano sem acontecer feira, sem acontecer congresso, sem ter a retomada do turismo de negócio. O turismo de lazer, agora totalmente parado novamente, deve retomar, como teve algumas cidades, por exemplo, no mês de julho, agosto, setembro do ano passado, tiveram taxa de ocupação até comparáveis, muito próximas à do ano antes da pandemia. Porém, cidades de negócios e eventos, congressos e feiras, essas basicamente zeraram. Saiu, por exemplo, na cidade de São Paulo de 80% de ocupação para 8% de ocupação, se comparar o ano de 2019 para o ano de 2020. Bruno, eu quero até também aproveitar de algo que você falou aí. Você disse que em determinado momento lá no ano passado, naquele começo, chegou um momento que vocês tiveram que fechar as portas dos hotéis. Naquele momento que vocês fecharam as portas, como é que ficou a relação com os clientes, com os hóspedes que já tinham agendamento e também como é que ficou a relação com os funcionários? Já que um hotel precisa ter todo um corpo ali de trabalho para manter o hotel funcionando. Então, Fábio, o que aconteceu foi o seguinte: na realidade, aqui no estado de São Paulo, o decreto permite que os hotéis funcionem como se fossem hospitais, farmácias, supermercados, como serviço essencial, né? Só que o que aconteceu não foi que os hotéis fecharam porque foram obrigados a fechar. Fecharam porque zerou a demanda. Não tinha mais hóspede indo porque não estava circulando pessoas, não tinha eventos. Então, os primeiros impactos aconteceram no turismo de negócios. Ele zerou, não tinha pessoas chegando. Então, mesmo quem fez um trabalho para atender, por exemplo, médicos para dormir ou receber as pessoas que eram de serviços essenciais, não era uma demanda suficiente para manter o hotel aberto. Por isso que chegou a fechar toda essa oferta. Alguns hotéis permaneceram, que permaneceram abertos eram porque tinham ou moradores, eram tipo flats, ou tinham pessoas com long stay em termos de hospedagem, ou então eram que atendiam algum contrato ligado à saúde. Mas mesmo assim o que foi feito? Por exemplo, um hotel de 200 apartamentos deixou aberto 2 andares, trabalhou com 20 apartamentos e o resto da estrutura ficou fechado. Então foi isso que aconteceu. A demanda zerou. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com a fase roxa, zerar a demanda de pessoas chegando na cidade. E por isso não tem por que manter o hotel, sendo que não tem nenhum tipo de hóspede. Então não foi, né, a consequência não foi os cancelamentos, porque ele conseguia atender, mas não tinha quem atender. Ô Mariana, você que preside, né, o Conselho de Turismo lá na FEComércio, conforme os estabelecimentos comerciais ligados ao turismo foram enfrentando essas dificuldades, começou a chegar para vocês demanda, de repente, empresários sem saber ali o que fazer, o empresário de repente com receio de ter que fechar as portas definitivamente? Que tipo de demanda chegou até vocês por parte dos empresários dessa área? A parte ótima de você ter um conselho múltiplo, como é o caso do nosso Conselho de Turismo, é que muitos dos nossos conselheiros têm braços e pernas internacionais. Então, já havia uma série de informações, especialmente aquelas que vinham da Europa, que inspiravam algumas ações, mas lembrar que em março, a maioria de nós, se não todos, acreditava que era uma fase passageira, e quando eu falo passageira é 40 dias ou 60 dias. Passados esse período, ou seja, passado o primeiro impacto ali em março e abril, e um entendimento de que as coisas seriam mais lentas. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Desculpa, bem, perdão, eu fiquei com a sensação que eu tinha caído, peço desculpas. Mas então, passado esse momento de março e abril, a gente então vê uma sensação de que as coisas poderiam se agravar e começa essa dicotomia, né, que a gente vive até hoje entre economia e saúde,
e as pressões se aproximando, então, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do governo federal. O que as empresas pleitearam num primeiro momento foi condição de postergar pagamento de impostos e auxílio para manter os empregados. Então, a gente teve ali boas frentes, e não foram exclusivas do turismo, né, do comércio e de serviços em geral, para ajudar em diferentes medidas. Uma medida que foi muito importante e que às vezes ainda tem consumidores que não entenderam, mas que foi aquela que dá a chance de algumas empresas do turismo adiarem o reembolso de viagens compradas e canceladas. É um tema polêmico, é um tema que suscita discussões acaloradas, mas a gente tem que pensar que muito do valor que foi pago por essas viagens que não aconteceram permitiu que as empresas preservassem alguns empregos. Então, os compromissos serão honrados, que a maior preocupação nossa é, se uma empresa como essa fecha, aí esse cliente nunca mais vai receber o reembolso. Então, a gente teria que equilibrar, eram muitos pratos frágeis para equilibrar naquele momento, mas eu diria, né, de forma bem resumida, as duas grandes demandas foram preservar a condição da empresa manter o seu emprego e tentar negociar junto às esferas aí, municipais, estaduais e federal, o pagamento dos impostos ou a fluidez, né, das taxas que a gente teve que pagar. Então, isso marcou principalmente os primeiros 6 meses entre março e outubro de 2020. Mariana, você citou aí de ter que renegociar, conversar, dialogar com algumas autoridades em relação a tributos, né? Que às vezes o empresário ali ele está tão apertado que ele precisa de um pouco mais de tempo para conseguir honrar os compromissos numa situação como essa. Vocês tiveram receptividade por parte dessas autoridades públicas? Eles receberam vocês, receberam os empresários? Houve esse tipo de diálogo efetivo? Com certeza. A gente também tem que lembrar, né, e acho que isso vale muito a chance de a gente estar aqui falando para essa audiência qualificada, que assim, existe um problema de imagem do setor de turismo como um todo. Então, se você vai listar uma pauta de prioridades, um governador ou um prefeito, ou mesmo quem estiver respondendo pela presidência, se fosse o caso o Ministério da Economia ou o Ministro da Saúde, ele vai posicionar turismo de uma forma lá no final, né, porque tem outras coisas mais urgentes. O que a gente se esforçou muito, eu acredito que cumprimos aí quase 80% dessa meta, foi mostrar volume de empregos gerados e qual era, de alguma forma, claro que projetada, porque nós não temos esse número por nenhuma instância oficial, o volume de informais vinculados ao turismo. Então haveria, especialmente em cidades que são tipicamente vinculadas à atividade, muito desemprego. Para nossa, não posso dizer surpresa, mas para nosso maior esclarecimento, fomos aí coletando esses dados e a gente entendeu algo que estava na fala do Bruno, que é as capitais que tinham maior fluxo de turismo de negócios e eventos foram aquelas com maior perda de empregos formais e, por consequência, também de empregos informais. Só com números, Fábio, eu consigo argumentar com um gestor público. Se eu não disser para ele qual é o volume de pessoas desempregadas, qual é o impacto econômico, o número de famílias, ele até vai me ouvir, mas vai ser difícil. A gente recentemente viu um embate entre os representantes do setor de alimentação e o governo estadual, e em todos os estados, não só em São Paulo. Por quê? Ali são, de fato, duas disputas de vida, a sobrevivência da família ou das famílias vinculadas àquele estabelecimento e a saúde coletiva. Então, é perfeitamente compreensível o drama, mas é agora, claro, do conforto de um escritório em home office, 1 ano depois, que a gente vê que a gente falhou lá no início, no desenho do programa de combate aos efeitos da Covid. Então, hoje tem um coletivo de empresários muito desesperados, que vão ter pouquíssimo acesso ao crédito e que a gente não tem um horizonte para dizer, olha, fica calmo que em 40 dias as coisas vão estar em ordem. Então, não dá para dizer que a gente não foi ouvido, fomos, por todas as instâncias que a gente procurou, na medida do que dá para entender do orçamento público e do que estava disponível, aconteceu, mas
fica um alerta imenso e que eu confio muito até na imprensa para nos ajudar, que é dar o valor ao turismo que ele merece. A gente tem, de fato, um volume de empregos muito grande, uma movimentação econômica muito grande, e ela é geograficamente dispersa. Então, ela não é a atividade de uma única cidade, ela é do país inteiro. Bruno, em relação a emprego, você nos disse agora há pouco que alguns hotéis ficaram completamente vazios, não havia demanda, as pessoas tinham agendamento, mas as pessoas naquele momento não viajavam, não queriam correr esse risco, né, de estarem viajando, estarem se hospedando em hotéis. Como é que foi para vocês lidar com a mão de obra? Vocês tiveram que dispensar pessoas, vocês tiveram que sentar também com autoridades públicas para dialogar? Fala o que você viveu no segmento hoteleiro especificamente. Olha, assim como a Mariana colocou perfeitamente, teve uma união de várias entidades. Então pegou as associações, os sindicatos, os conselhos, e todos eles se uniram para conversar tanto com uma Secretaria Estadual de Turismo, com o Ministério do Turismo, com uma Secretaria Estadual de Saúde, com o Ministério da Saúde e com a Anvisa. Então as entidades, elas procuraram apegar essas dores, né, inclusive saindo aquelas MPs, a 936, a 948, que davam essa flexibilização em relação à mão de obra, e aí os sindicatos trabalharam ativamente para fazer e ajustar rapidamente as convenções coletivas a essas MPs. Alguns sindicatos se anteciparam, inclusive, a MPs para em relação à questão, não da dispensa, mas, por exemplo, da prorrogação, a diminuição do número de horas trabalhadas, a questão da suspensão dos contratos de trabalho, a questão de poder fazer uma troca em relação à antecipação de férias coletivas. Teve também algumas ações que foram feitas com o governo em relação aos créditos para pagar os salários dos colaboradores. Então, tudo isso foi construído. Evidentemente que não foi suficiente, como a Mariana colocou perfeitamente, para poder atender, e ela não conseguiu chegar em toda a cadeia produtiva, né? Porque nós temos desde uma rede, por exemplo, falando de hotéis como a Rede Accor, falando de agência como uma CVC, que são grandiosas, e você tem uma pousadinha de 2, 3, 10 apartamentos, ou uma agência de receptivo que tem 8 colaboradores, né? Então, ou um restaurante que às vezes você tem um dono e um cozinheiro somente. Então, toda essa cadeia produtiva, ela acabou sofrendo uma consequência muito difícil. Então, por isso que nós falamos que a Organização Mundial de Turismo, em 2019, falava de 1,9 trilhões de dólares de exportações, e no ano passado eles mesmos revisaram que teve quase 1 trilhão, ou mais de 1 trilhão de prejuízo em toda a cadeia produtiva de exportação do turismo. E então foi o pior ano da história do turismo mundial, e aí todos os segmentos foram impactados de uma forma muito expressiva, né? O turismo de lazer, como eu estava colocando, nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado, com as pessoas que ficaram trabalhando, elas passaram a começar a fazer aquela viagem de 200, 300 quilômetros pegando carro próprio, e teve a demanda também dos turistas brasileiros que vão para fora, né? Nós estamos falando de mais de 10 milhões de brasileiros em si, que até 2019 saíram para fora, que ficaram no mercado interno. Então isso, por exemplo, os hotéis de resorts ou os hotéis, as boutiques, tiveram uma procura de demanda para esse turismo também, que migraram em vez de ir para fora, para dentro do país. Agora, o turismo de negócios ligados a eventos, congressos, treinamentos e feiras, esse realmente zerou. O dia 2 de abril foi instituído pela ONU em 2008 como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Estima-se que no Brasil, com seus cerca de 200 milhões de habitantes, possua aproximadamente 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil só no estado de São Paulo. Contudo, apesar de numerosos, os milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar tratamento adequado. Por isso, o governo de São Paulo aproveitou o mês de abril para lançar uma campanha aos autistas e familiares. E nessa corrente, para que os autistas possam estar cada vez mais inseridos na sociedade, o TV em Revista pega a estrada. Mas você pode ver e rever essa e outras reportagens no nosso canal do YouTube.
Tchau, tchau, até o próximo programa. Quando a gente recebeu o diagnóstico, isso para a gente nos ajudou a entender o que a gente precisava fazer para ajudar ele a ter um desenvolvimento o mais completo possível. E isso é um desafio que a gente passou e a gente imagina que as famílias passem, porque na verdade é um trabalho em time e muito da coordenação fica por conta da família. A evolução nunca é linear, né? Então é por saltos, vamos chamar assim, de desenvolvimento. Tanto o João como também outras crianças, eles têm muito potencial, mas eles aprendem de uma forma diferente, né? E é nossa responsabilidade de encontrar essa forma de aprendizado. Cabe a nós, enquanto pais, enquanto sociedade, e esse realmente é um desafio que eu vejo que a gente ainda precisa evoluir bastante. A gente faz todo um esforço, né, como família, prepará-los para o futuro, mas o que no final mais importa é que eles sejam felizes. Eu acho que eles conseguem expandir um tema além do que a gente muitas vezes é capaz de enxergar, porque muitas vezes a gente está mais preso ali nas convenções e tudo mais. Eu me tornei uma pessoa muito melhor por conta da experiência que eu tenho com meus filhos. O amor é a grande resposta para tudo, né? Então, muitas vezes a gente não entende por que as coisas acontecem, mas pelo amor você consegue muitas respostas. E tudo que você faz com amor, ele volta para você.